Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos falar aqui sobre as bordas de descida e bordas de subida e como esse entendimento sobre borda de subida e descida vai nos ajudar aqui a resolvermos esse problema aqui, que é sobre esse pulso que a gente dá, tá? E ele fica em nível lógico 1 a todo momento e no próximo ciclo de varredura ele adiciona um 1 no contador aqui, tá? Mas antes de falar sobre esse erro, antes de corrigir isso, devemos entender como é que funciona. Então, vamos lá, o que eu vou fazer aqui agora, vou aqui ficar online, offline, vou dar um OK, yes, e vou adicionar mais uma nova rotina número 9, e esse aqui eu vou chamar de bordas, não dá para colocar muita coisa aqui, vou colocar aqui ONS, OSR, vamos verificar aqui, esse cara, beleza, agora sim, ONS, OSR, OSF, e não deu para colocar o F aqui, vou colocar só isso aqui, ONS, que a gente já sabe que é borda de subida, né? E a descrição aqui eu vou colocar é bordas de subida e descida no RS Logix 500. Ok. Muito bem, vamos dar OK. E aí criamos, vamos aqui no nosso Ladder 2, a gente vai fazer uma chamada para essa nova rotina de número 9. E aqui nós vamos colocar ONS, né, que a gente já sabe que é a borda de subida. Muito bem, vamos aqui fazer aqui a nossa verificação, nenhum erro encontrado. Vamos clicar duas vezes nesse ONS e nós vamos hoje aprender todas as partes de bordas, né, de subida e descida do nosso sistema. Então vamos ver aqui em bit. Em bit aqui nós temos aqui ó, ONS, one shot, somente one shot. Esse daqui o OSR e o SF. E vamos entender, né, como funciona para então a gente aplicar e corrigir os nossos exercícios aqui, o nosso CTU e o CTD, ok? Muito bem, então vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vamos aqui em User, adicionar várias linhas, depois a gente pode deletar uma linha se a gente não usar. E o que eu vou colocar aqui, a gente já vai brincar aqui um pouco com as entradas físicas, tá? Na verdade a gente está fazendo pela simulação, mas eu posso endereçar aqui, né, eu posso verificar aqui o I. Note que o I aqui eu tenho várias entradas, né, digitais, simulando como se fosse uma entrada real, né, vindo lá do PLC, as entradas físicas do PLC. E nós vamos usar elas aqui. Vamos ver quais estão vagas. Todas estão vagas porque nós não usamos até o presente momento um endereço de entrada física do CLP, né? E nós vamos usar hoje. Muito bem. Colocamos aqui uma entrada e nós vamos colocar aqui agora, vamos começar pelo bit, né, pelo ONS aqui. Então vamos colocar o ONS aqui, tá? Deixa eu apagar aqui esses caras por enquanto, porque eu quero mostrar somente esse ONS aqui, o que ele faz, né? E eu vou colocar uma bobina aqui na saída. Tá? Então vamos colocar aqui uma entrada física. A entrada física começa com I, tá? no RS Logix 500. Então vou colocar I, Enter, Enter, Enter. Tá? Vou colocar aqui botão 1 e vou dar um OK. Tá? Essa é a minha entrada física, né? Se eu tivesse o PLC, seria a minha primeira entrada digital do PLC. Bom, em segunda, eu tenho aqui o meu ONS. Esse ONS, esse endereço que eu preciso colocar aqui, é o endereço de uma memória, ok? Então, o que eu vou fazer aqui nessa memória vai ser o seguinte. Eu vou ver aqui quem está disponível do meu B3. E note que todos estão já ocupados. E agora, o que eu faço? Vamos criar uma nova memória. Como que a gente cria uma memória no RS Logix 500? Aí eu venho aqui com o botão direito, New, tá?
aqui é o arquivo 9, porque, né, olha só, começou com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o próximo vai ser o 9, do tipo binário, ou seja, ele vai ser um B9, tá? E vou colocar aqui o nome, colocar aqui expansão, tá? Expansão, e somente isso. Dá um OK, Memory Model Download, e aqui eu tenho B9, expansão, clicar aqui em B9, eu tenho aqui, tá? Na verdade eu poderia estar aumentando aqui também, tá? Se eu clicar em 2 vezes aqui, tá? Vamos ver aqui binário, OK, clicar aqui botão direito, propriedades, e aqui elementos, eu vou colocar aqui, poderia colocar 10 elementos, tá? Eu vou clicar aqui, vou colocar para 10 elementos. Olha o que aconteceu aqui. Agora, se eu for aqui em Usage, eu tenho só essa primeira aqui, mas eu aumentei os elementos aqui da minha memória, tá? Ou você pode criar uma igual eu criei, ou você pode aumentar os elementos da mesma memória, tá? Então foi isso que eu fiz aqui. Então, eu posso ter a escolha ou de fazer isso, ou de fazer isso. Nesse caso eu vou usar aqui o B3, a expansão, tá? E nesse caso vai ser o B310, tá? Então eu venho aqui, colocar B310 e vou colocar aqui pulso, tá? Colocar aqui como pulso, beleza? E na saída aqui eu vou colocar uma memória, não vou colocar memória, mas eu vou usar aqui uma saída chamada O, né? Então eu vou colocar aqui um O de output 0, e aí eu vou colocar aqui saída física, CLP, ok? Muito bem, saída física CLP. Bom, eu vou fazer aqui, vou fazer isso aqui, verificar se existe erro na rotina, não existe. E em seguida eu vou aqui em download. Tá? Vamos aqui em download, vou online e vou aqui em modo run. Né? Vejam o que acontece agora, tá? Aqui na minha saída. Eu vou pressionar aqui uma vez, tá? Eu vou forçar aqui. Ó, vamos fazer aqui, vamos aqui vou offline novamente, tá? Eu vou habilitar aqui todos os forces enable, tá? E aí sim eu vou conseguir forçar a minha entrada física. Vou fazer o download de novo para a CPU e vou aqui em modo run. Agora sim, vamos lá, vou forçar. E aí forcei. O que aconteceu? Não sei se vocês viram, mas esse aqui é uma borda de subida. Então quando eu forcei aqui esse para 1, ele foi para 1 e voltou para 0 rapidamente e enviou apenas um pulso para a saída física. Então é isso que é a borda de subida, tá? Então, em resumo, o borda de subida, você tem a certeza absoluta que foi dado só um pulso na saída aqui, tá? Por mais que aqui esteja em nível lógico 1, mas ele foi para 1 no primeiro ciclo e foi para 0. Tá? Ele foi para 1 e voltou para 0. Ele só deu um pulso aqui na saída. Tá? É isso que faz. Então eu vou remover esse force, né? E vou remover esse toggle aqui. Muito bem. Bom, vamos aqui em toggle. É isso mesmo. Então com toggle também ele consegue fazer a simulação. Então note que eu tenho aqui, olha só, fiquem observando a saída aqui. Ele deu apenas um pulso, ok? Então é isso que faz o meu ONS. E é a mesma coisa que faz o meu OSR e OSF. Ah, então ele dá um pulso só, ele só vai dar o próximo pulso quando eu fizer isso, olha. Ele foi para 0 e ele vai para 1 de novo. Aí ele dá, né? Ou seja, borda de subida. Ok? Muito bem. Essa é a maneira mais fácil e mais enxuta de fazer esse borda de subida. Eu vou mostrar agora como fazer com o OSR e OSF, ok? Então, vamos lá. Então, eu vou aqui offline. Eu vou offline, yes, ok, blá, blá, blá. E nós vamos criar aqui novas linhas. Então, vamos criar novas linhas. E aí, o que eu vou fazer agora vai ser...
Então vamos colocar esse cara aqui. Nós vamos aqui no nosso bit e vamos aqui no OSR, tá? Olha que diferente ele é, tá? E aí nós vamos colocar aqui 2 contatos seguidos e mais uma bobina. E aí eu já vou aproveitar e vou adicionar também um contato, vou adicionar o meu OSF e vou adicionar mais uma linha aqui para a gente desvendar de forma completa o que é essas bordas de subida. As bordas de subida é um pulso que ele dá. Então ele dá um pulso, ou seja, da transição de 0 para 1. Então ele está 0, vai para 1 e volta para 0 de novo num piscar de olhos, rápido, né? Então, de forma muito rápida é o que ele faz com a saída. Dessa maneira, mesmo que você... Imagine o seguinte, imagine que eu tenho uma botoeira, tá? Que o contato dela está muito próximo ali de fechar, e pode ser que, dependendo da forma que você pressiona, ele pode replicar várias vezes o 0101, né? Ou, enfim, ele pode... simplesmente você pode ir lá com a botoeira e pressionar o dedo lá e ficar lá por mais de 5 segundos. Se ficou lá, 1, 2, 3. Mas se você tem o ONS aqui, por mais, independente de quanto tempo você fique pressionando a botoeira, só foi dado um pulso a partir do quando você pressionou a botoeira, e dessa forma você tem a certeza que somente um pulso foi transferido para a saída, tá? Muito bem. E agora nós vamos aqui criar aqui uma lógica também para o OSR e nós vamos entender aqui como é que funciona essa lógica. Então eu vou criar aqui, bom, primeiro eu vou vir aqui nesse cara, e aí em vez de ser o 0 aqui eu vou colocar o 1, e esse aqui vai ser o botão 2, tá? Botão 2, e aqui eu tenho que colocar memória, storage bit, então eu vou ter que colocar memória. Então, eu clico, arrasto e solto aqui do lado. E aí eu vou usar uma outra memória, óbvio. Vai ser a memória 1. Não vou colocar comentário nenhum, deixar em branco mesmo. E aqui eu venho, arrasto e solto. E aqui eu coloco uma outra memória, que é a memória 2. E aqui também vou fazer dessa forma. Bom, continuando aqui. Eu venho, arrasto e solto, coloco esse primeiro aqui. E venho, arrasto e solto, coloco esse segundo aqui. Só para a gente entender, quando eu dou um pulso aqui no botão 2... o que acontece com o que é o storage bit e o que é o output bit, tá? Nós vamos entender perfeitamente o que é e para que serve, tá? Então essa é a borda de subida também, short rising. Rising em inglês é subindo, né? E short falling é descendo, tá? Ou caindo, né? One shot caindo ou descendo. E aí eu vou colocar aqui a minha saída física. Essa saída física aqui vai ser a 1. E aí eu vou colocar aqui saída 2 do CLP. Tá? Muito bem, coloquei aqui. Tá bonito. E aí eu vou fazer a mesma coisa para esse cara aqui também. Então eu vou colocar mais 2 contatos e mais uma saída. Tá? Aqui eu vou colocar o botão aqui, o botão do número 3. Então vai ser o I02. Tá? Aqui eu vou colocar o botão 3, tá? Vou dar um OK. E a mesma coisa eu farei aqui para esses caras aqui. Então esse aqui vai ser uma memória. Eu vou usar a memória aqui a 3, tá? E aí eu vou usar aqui a memória 4, tá? E aí só para eu voltando aqui, olha só, nós já usamos B310, B311, B312, B313 e B314. Se viermos aqui no B3 e a gente vê o que está sendo usado, note que todos esses B3 aqui da família 1, o B3, alguma coisa, já está ocupado até o 4 aqui. Olha que interessante, né? Então, que foi o último que nós colocamos aqui. Muito bem. E aí, agora eu venho e coloco esse cara também aqui, tá? Esse cara aqui embaixo, tá? E eu vou colocar a saída 3 aqui. Então, eu vou criar uma outra saída, vai ser a saída 2. Quer dizer, o 0O02, e esse aqui vai ser a saída 3 do CLP. Okay? Muito bem. Então vamos fazer aqui compilar e vamos fazer o nosso download, né? Então vamos fazer o nosso download para CPU imaginária, né? Porque a gente está fazendo com o emulador. Então nós vamos aqui em modo run e aqui está. Então agora
você já sabe como funciona esse cara aqui, né? Então já sabemos, beleza. E agora nós vamos verificar como funciona esse cara aqui. Como funciona na verdade se a linha aqui é verdadeira, esse é verdadeiro, esse storage bit vai para 1 e o output bit ele vai para 1, só que num pulso só. Então a tendência é esse ficar em nível lógico 1, enquanto esse botou ele em 1, e esse daqui, esse B312, vocês só verão um pulso, né? Ele vai para 1 e volta para 0, porque é a borda de subida, tá? Então nós vamos aqui, olha só que interessante, dou um toggle, né? Note que eu vou fazer isso com mais calma, mas olha só, então eu tenho aqui minha entrada verdadeira, o meu storage bit, que é o B311, olha só, esse é o B311, ele está em nível lógico 1 porque a minha entrada desse bloco OSR aqui, que é a borda de subida, ele está em 1. E não sei se vocês perceberam, no primeiro ciclo, ele foi para 1 e voltou para 0. É igual esse cara aqui, olha. Lembra que a gente colocou aqui, a gente pressionou a botoeira, ele foi para 1 e voltou para 0, foi muito rápido? Esse cara fez a mesma função, ele foi para 1 e voltou para 0, né? E acionou a bobina aqui bem rapidinho. Vamos fazer de novo? Aí vocês vão ver o que eu estou falando. Então, preste atenção nesse cara ou nesse cara aqui, que ele vai acionar bem rapidinho e vai para 0, tá? Porque é a borda de subida. Então, eu venho aqui, note que ele veio aqui, ele deu um pulso, porque esse cara aqui ele ficou em 1 e voltou para 0. Por isso é que se chama, né, OSR, onde o storage bit é o que é a entrada dele. Se a entrada dele é verdadeira, ele vai ficar verdadeira a todo momento, igual está agora. Mas esse cara aqui só vai dar um pulso na entrada dele, só vai dar um pulso e volta para 0. Tá? Então é isso que faz aqui. E é claro, se a minha entrada está em 0, esse storage bit aqui vai para 0 também. Ele vai acompanhar se a minha entrada está verdadeira ou não. Esse daqui não, esse aqui ele só vai dar um pulso no momento que eu tenho nível lógico 1 aqui, ele dá um pulso e volta para 0 de novo. Ok? Muito bem. E como funciona, né? Esse cara funciona de forma contrária. Se esse cara aqui, ele é a borda de subida, esse aqui é a borda de descida. Então significa o seguinte, quando eu dou o pulso aqui, tá? Quando eu dou o pulso aqui, note que esse storage bit está em 1, né? Igual esse cara aqui. Quando esse cara é verdadeiro, esse storage bit fica em 1, igual esse cara aqui. Porém, olha o que vai acontecer agora. Eu vou desligar, ou seja, eu vou voltar para 0, ou seja, da transição de 1 para 0 é que esse bit aqui, ele vai dar um pulso, ele vai para 1 e vai para 0 no momento da borda de descida, tá? Então, qual que é o momento da borda de descida? Eu estou em nível lógico 1, que está acontecendo agora. Se eu fizer isso, olha o que vai acontecer agora, né? Ó, presta atenção nesse 3, 1, 4 agora. Borda de descida. Ele deu um pulso, tá? Ele deu um pulso e somente isso. Então, isso é borda de descida, tá? Vamos aqui de novo. Vou fazer aqui novamente. Olha só, pressionei, ele está em 1, mas quando eu tiro ele aqui, quando ele vai para 0, ou seja, que é a borda de descida, é a transição de 1 para 0, ele vai, olha só, ele vai acionar esse cara aqui, ou seja, né, ele vai dar um pulso, né, na sua saída, só que da transição de 1 para 0, ok? Muito bem. Agora, vamos resolver os problemas aqui que nós tínhamos aqui, então, com esses caras aqui, o CTD e o CTU. Vamos lá. Como que a gente vai resolver? Bom, vamos aqui, eu vou ir offline. Vamos aqui dar um OK, yes. E o que eu vou fazer aqui agora vai ser o quê? Eu vou aqui no CTU, eu tenho que colocar uma borda de subida aqui na frente, porque não importa quanto tempo eu fico aqui em nível lógico 1, tá? Ele vai dar um pulso só e vai voltar para 0 e beleza, né? Então vamos lá. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou vir aqui em bit, vou aqui nesse ONS, que é muito mais fácil usar esse cara, e vou colocar aqui uma memória, né? A memória que está disponível é a B31/5. E aí eu vou colocar aqui borda de subida, então BS, borda de subida. E beleza, então eu vou fazer a mesma coisa aqui agora no CTD, tá? Então eu venho aqui no CTD e aí eu vou colocar aqui minha borda de subida também, tá? Tem que colocar uma memória,
Vou colocar aqui BS também, borda de subida, tá? E aqui está. Bom, eu vou compilar esse cara e vou aqui voltar no CTU, né, nessa lógica que nós fizemos, só para verificarmos a eficácia desse cara aqui. Lembram antes? Se vocês não lembram, vejam a aula referente ao CTU, ao contador up, tá? Onde, o que acontecia? Acontecia que a gente dava os pulsos, quando ele chegava, o DN, né? Quando o preset era igual ao acumulado, o que acontecia? Ele vinha aqui, resetava, e resetava o contador, significa que ele ia para zero, mas quando ele ia para zero, aqui ele estava em nível lógico 1 ainda. Então ele ia para zero e depois acrescentava 1 diretamente. E não era isso que nós gostaríamos. Nós gostaríamos o quê? Quando chegasse o DN, ele reseta, mas ele fica em zero. Ou seja, para ir para 1, eu preciso pressionar de novo, ou seja, fazer a transição dessa botoeira funcionar de novo para que ele vá para 1. Tá? Agora, com o ONS aqui na frente, a gente resolveu isso. Vamos fazer a simulação? Tá? Então, nós vamos lá. Ok. Vamos fazer download. E vamos aqui em online, modo run. E vamos fazer isso daqui acontecer então. Olha só que interessante. Eu dei um pulso. Ele só deu um pulso aqui e aumentou para 2. Tá? Muito bem. Eu vou ajudar aqui. Eu vou colocar 4. Tá? Não vou ficar dando pulso aqui. Mas o próximo pulso, o que vai acontecer? O que acontecia antes? No próximo pulso que eu dava aqui, e aqui ficava em 1 direto, ele ia para 5. 5 é igual a 5? É. Então o DN vai para 1. O DN indo para 1, esse cara fica verdadeiro, né? Porque esse é o DN, então esse é o contatinho do DN que está aqui. Então esse aqui vai para 1. E o que acontecia? Ele resetava, ia para 0. Só que pelo fato de aqui já estar verdadeiro, o que significava? Ele incrementava para 1. E eu queria que ele parasse, ele ficasse no 0. Porque já foi dado o incremento no contador antes, né? Então vamos lá, eu vou fazer isso. E olha o que aconteceu, ficou em 0, tá? Por que ficou em 0 aqui? Porque ele foi 5 igual a 5, o DN foi para igual a 1, aqui ele resetou, só que como esse ONS ele só dá um pulso na borda de subida e depois volta para 0, mesmo que aqui fica 1 hora aqui verdadeiro, mas ele já foi dado o pulso aqui, ele não vai dar vários pulsos, o próximo pulso vai ser quando eu colocar ele para 0 e colocar ele para 1 novamente. Olha só. Note que ele foi para 1 e voltou, né? E agora a gente pode ver aqui. Tanto é que a gente pode ver que isso acontece porque aqui está verdadeiro. Antigamente, essa linha verdadeira aqui, nós tínhamos que o CU era verdadeiro a todo instante também. Toda vez que a linha era verdadeira, o CU era verdadeiro também. Agora o CU não está verdadeiro aqui, por quê? Porque, igual eu falei, o NS ele dá um pulso na borda de subida e volta para 0. Ou seja, na entrada desse contador aqui agora, eu tenho nível lógico 0. Ele não tem 1 aqui. Só foi dado um pulso, né? E por isso que é tão importante o NS, porque ele só vê uma borda de subida. Né? Então, você garante que ele vai dar um pulso apenas uma vez e pronto. Tá? Não vai ficar verdadeiro a sua linha toda hora. Tá? E resolveu o nosso problema aqui. Ok? Muito bem. A mesma coisa aqui para o CTD. Tá? Vamos aqui no nosso CTD. Tá? Então, eu tenho o nosso CTD aqui. E aí, vamos colocar no 1 aqui. O que acontecia quando eu colocava em 1 aqui? Quando eu desse o próximo pulso, o que acontecia? Ele ia para 0, preset é igual a, né? Aí tinha esse equal aqui, esse bloco de igualdade. Preset é igual a acumulado? Né? Porque o próximo pulso que eu vou dar aqui, ele vai decrementar, esse aqui é um contador decremental, então ele vai para 0, 0 igual a 0 Aí ele carregava 10, tá? Ele carregava... Isso, ele carregava o valor 10, só que como eu tinha esse cara aqui, ele estava em 1, ele decrementava em seguida e ia para 9. Quer dizer, ele carregava 10 depois ia para 9 porque estava verdadeiro aqui. Agora o que vai acontecer? Eu vou dar um pulso, tá? Carregou 10 e ficou 10, olha só. Antes ele ia para 9, tá? Então eu só dei um pulso aqui
e ele decrementou de 1 para 0, 0 igual a 0 é igual, então se é igual, eu movo o valor 10 aqui pro acumulado do contador aqui. Muito bem. Muito bem. Então, resolveu o nosso problema. Esse é o entendimento aqui dessa aula sobre borda de descida e de subida, né? E eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.